Naquela noite, tudo mudou. A traição abriu o caminho para o julgamento, para a condenação e para a cruz. O momento mais doloroso da história. Parecia o fim. Mas a história ainda não tinha terminado. O que parecia derrota estava prestes a mudar tudo. O jardim ficou para trás. Agora tudo acontecia dentro de muros fechados. Naquela madrugada, Jesus já não era seguido, era acusado. Diga-nos, você é o Filho de Deus? Soldados o cercavam, olhares pesados. Disse que destruiria o templo. Não, ele ia reconstruir em 3 dias. Vocês estão errados, ele falava do seu corpo. Isso é blasfêmia, ele deve ser julgado. Devemos decidir agora. As consequências são graves. Não há tempo para hesitar. Responde! Não ouve o que dizem contra você? Ele poderia responder, mas escolheu permanecer firme, não por fraqueza, mas por propósito. Do lado de fora, outro conflito acontecia. Pedro observava de longe. Ainda queria permanecer, mas o medo já falava mais alto. Uma pergunta rompeu o silêncio. Você também estava com ele? E naquele instante, a coragem começou a ceder. Ele negou uma vez, depois outra. Eu não o conheço! E antes que percebesse, já não era o mesmo de horas atrás. O galo cantou, e o som atravessou tudo. Pedro parou, e entendeu. A madrugada avançava, e a cidade começava a despertar. Mas não para celebrar, para decidir. O que está acontecendo? Não sei. A multidão começou a se reunir. Jesus foi levado diante de autoridades. E o julgamento ganhou forma pública. Curiosa, dividida, influenciada. O mesmo povo que havia celebrado, agora assistia em silêncio, sem entender completamente o que estava acontecendo. Silêncio, todos vocês! Uma decisão precisava ser tomada. Soltar ou condenar. Pode ser. Um nome foi colocado ao lado de Jesus. Um criminoso, uma escolha, um contraste. A voz da multidão começou a crescer. É ele? Disseram que sim. Mas por quê? Eu não sei, isso não parece certo. Mas só que isso Primeiro não parece hesitante. certo. Sim, ele disse coisas contra o templo. Foi isso que falaram? Ele não devia estar aqui. Ele não devia estar aqui. Depois mais forte, Ele disse até coisas se tornar uníssona. Barrabás, Barrabás. E naquele momento, a decisão foi tomada. O inocente seria condenado. Jesus foi entregue, não como rei, mas como condenado. Agora sim, um rei. A coroa já não era de honra, mas de dor. O peso agora era físico. A cruz, o caminho, o sofrimento. Cada passo era mais do que dor. Era cumprimento. Era propósito em movimento. A cidade assistia. Alguns choravam, outros apenas observavam, e muitos seguiam o fluxo. O caminho parecia longo, mas o destino já estava definido. Nada podia impedir. E naquele percurso, não havia retorno. A história avançava, sem possibilidade de volta. No alto do lugar da execução, tudo se tornava definitivo, irreversível. A cruz foi erguida,
e o silêncio tomou conta. Parecia o fim, parecia derrota, parecia silêncio definitivo. Os discípulos estavam espalhados, sem direção, sem respostas. Mas aquela história ainda não tinha terminado, porque depois da noite mais escura, viria algo que ninguém esperava. O lugar do fim já não estava intacto. Elas chegaram cedo, carregando silêncio e dor. Mas, ao olhar de longe, a pedra não estava no lugar. O túmulo estava aberto e vazio. O vazio dizia mais do que qualquer palavra. No silêncio daquele lugar, uma voz rompeu a dúvida. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O espanto veio primeiro, depois a urgência, e levaram a notícia. Parecia impossível, mas já não podia ser ignorado. E então, não era mais ausência, era presença. Ele apareceu. Que a paz esteja com vocês. O impossível agora era real. A cruz não foi derrota, foi caminho. O túmulo não foi fim, foi passagem. A morte não venceu, porque ele vive. E desde aquele dia, tudo mudou.